Fala pessoal, Lua aqui. Esse vídeo é um conteúdo um pouquinho diferente, vou trazer para vocês um react aqui, mas de um vídeo que eu achei bem interessante sobre o salário dos motoristas de Uber aqui no Rio Grande do Sul. Esse vídeo não é meu, não fui eu que fiz. Quem gravou aqui foi o João Curry, não sei como é que fala o nome dele. E eu achei interessante compartilhar, trazer minha opinião aqui sobre o que os motoristas falaram, né? Porque tem alguns dados interessantes aqui, tem outros preocupantes. O que é legal desse vídeo é que ele traz dados reais de pessoas reais, né? Que existem, né? Então não é uma coisa subjetiva de um influencer, de alguém que é patrocinado ou coisas do gênero. Então eu vou rodar o vídeo aqui, aí quando eu achar que é interessante interromper, eu interrompo aqui e a gente conversa um pouco sobre o que está sendo mostrado. Então vou colocar para rodar aqui e a gente já volta a conversar. 2.119. Numa semana. Na semana deu 2.340. Até agora, isso daí. O projeto de lei agora que tá pra ser aprovado. Qual que é a sua opinião sobre? Você já se perguntou quanto que ganha o Uber? Se colocando na ponta do lápis todos os custos e risco, vale a pena trabalhar nesse aplicativo? Eu já, por isso decidi atrás dos motoristas para entender como é a questão das despesas, descobrir se realmente a maioria deles tem formação acadêmica e, por fim, qual é o salário deles. Mesma coisa, o Uber é seu único trabalho? Sim. Você gosta? Não é que eu gosto, foi a opção que eu tive para poder ter uma renda. Se fosse chutar... Que o primeiro ponto que eu acho bem relevante, né? Não é que ele gosta, ele faz porque ele precisa. Convenhamos, né? É muito melhor tu trabalhar com aplicativo ainda do que tu trabalhar com alguns tipos de serviço CLT, onde tu também não é muito valorizado, onde tu tem que cumprir uma jornada absurda, assim como nós motoristas, né? E para ganhar muito menos, né? Então esse é o primeiro ponto. Tem gente que gosta, adora, mas tem gente que faz realmente porque precisa, né? Qual que é o valor total que você tem de custo de gasolina, manutenção, seguro? Uns 3 mil. Só acredito que você deve estar fazendo uma média de uns 5 mil. Quantas horas? Aqui o primeiro ponto também é sobre valores. 3 mil o custo de gasolina e não ficou muito claro pra mim se os 5 mil ali é líquido ou bruto, tá? Eu imagino que seja líquido que ele se refere. Só que uma coisa que me parece ser comum aqui, a maioria dos motoristas, é que eles não anotam os gastos, né? De forma diária ali pra saber exatamente quanto gasta, quanto ele fatura bruto, quanto ele fatura líquido, qual o valor do quilômetro. E tudo isso é bastante importante, né? Então vocês vão ver que no vídeo boa parte dos motoristas eles falam de coisas, de valores subjetivos, porque eles não têm anotado numa planilha. E no final eu vou dar, no final não, mas no decorrer do vídeo aí, do meio pro final, eu vou dar pra vocês um dado sobre o meu custo e a gente faz um cálculo ali baseado no que eles estão falando aqui. Porque se esse primeiro rapaz aqui que falou que fatura 5 mil for faturamento bruto e ele gasta 3 com combustível e manutenção, então ele tá ganhando 2 mil por mês. Seria pouco, né? Basicamente o que uma pessoa com renda extra consegue fazer hoje em dia, né? Então, eu acho que esse valor aí é o valor líquido, mas não fica muito claro no vídeo. Quantas horas você trabalha por dia? De 8 a 10. E qual que é o seu trabalho dos sonhos? Não é trabalhar, era ganhar uma Mega Sena. Hoje, questão de salário, Uber, ele te dá a opção de tu ganhar um pouco mais, que depende de ti, né? Não tem chefe, mas o compromisso contigo tem que ser maior, né? Isso aqui é uma das coisas que a gente mais escuta, né? E que os passageiros mais falam com a gente. Mas pelo menos tu não tem patrão, pelo menos tu não tem chefe. Só que, na verdade, tem uma coisa muito maior por trás, que é que tu precisa te cobrar o tempo todo, ter disciplina o tempo todo pra não ficar matando o trabalho, né? Tu precisa ir pra rua. Se tu não for pra rua, tu não fatura, né? Então essa questão de não ter chefe é legal porque tu consegue flexibilizar os horários, porém o teu compromisso contigo mesmo é muito maior. Quantas horas por dia você trabalha? Eu trabalho de 10 a 12. Que idade que o senhor tem? Eu tô com 52. 52. Quanto que gira assim, se fosse dar um chute, teu custo mensal? 150 por semana. Certo. E de gasolina, assim? E gasolina vai uns 500 por semana. 1.150 por semana vai dar ali seus 4.600 por mês, né? Ele tem um custo bem alto. Mas é como eu falei antes, né? Ele fala que sim, é tanto, mas ele tá falando num achômetro, né? Não me parece que ele tem isso anotado, porque quando a gente anota, a gente acaba decorando os valores, né? Eu sei os meus valores, depois eu vou falar pra vocês. Então eu daria um chute assim que você deve estar fazendo por mês uma média de uns 6 a 7 mil reais. 7 a 8. Na sua opinião. Tá, então ó, 7 mil reais, eu vou abrir a calculadora aqui, 7 mil reais a 8, tá? Eu vou colocar 7.500 que ele fatura bruto por mês, menos os 4.600 que ele falou que tem de custo, sobra pra ele 2.900
Não é um salário muito alto para quem não tem férias, para quem não tem plano de saúde, para quem não tem 13º, né? Então, será que realmente é esse valor? Ou será que ele falou os valores da cabeça que ele imagina e não tá nem perto disso? Porque se for, tiver que trabalhar de 10 a 12 horas para ele tirar esse valor aqui, né, convenhamos, eu acho que poderia ter um resultado um pouco melhor, né? Apesar da dificuldade que é rodar nos aplicativos, mas o que eu quero dizer com isso, né? Não é que ele não sabe trabalhar, não é esse o ponto. É que talvez ele não anote os custos. E aí isso sim é algo relevante. Você acha que vale a pena fazer Uber hoje? Já teve melhor. Hoje tá muito apertado. E esse negócio da legislação agora que tá para ser aprovado? Não é bom para nós. É muito difícil uma empresa chegar e absorver isso aí. O senhor pensa em parar? Eu vou até um momento que não está me prejudicando. Agora a gente vai estar pegando um Uber Black para ver qual que é a diferença. Até agora a gente foi pegando o Uber X, depois a gente vai pegar o Comfort também. Mas a diferença, para vocês terem uma ideia do para onde a gente está indo, que é um lugar bem próximo, o Uber X está R$ 8,95, o Comfort está R$ 11,91 e o Black está R$ 18,41. Nada então demais, é praticamente é mais que o dobro. Normal, né? Você sempre fez Uber Black? Não, comecei faz um ano. E tem muita diferença do normal? Se tu botar as 12 horas trabalhado do X pro Black, não tem tanta diferença. Eu achei essa informação bem importante, tá? Que ele fala que trabalhar 12 horas no X e no Black não tem tanta diferença financeira. O que vai ser diferente é o comportamento dos passageiros. Isso é algo interessante. Aqui em Porto Alegre, né? Qual é a diferença do Black, cara? Tu não te incomoda, entendeu? Os passageiros te respeitam, é corrida em lugar seguro. Você fez faculdade? Tô fazendo segurança pública. E você pretende parar quando você se formar? Só quando eu passar no concurso que eu almejo. Você gosta de fazer Uber? É bom, mas tudo que é serviço cansa. Quanto que gira assim de manutenção, parcela, gasolina por mês? Parcela é 1,5. A gasolina deve liberar seus 2,5 de gasolina. E a manutenção depende muito, né, cara? Tem meses que tu vai fazer, tem meses que tu não vai fazer. Então, diria uns 500 por mês, mais ou menos, de manutenção. Pode ser. Então, diria em torno de 4,5 por mês. Você deve estar fazendo aí uma média de uns 8, 9 mil por mês. Dá uns 8 por aí. Assim, se fosse comparar... 8 mil por mês de faturamento bruto, menos os 4,5 de despesa dele, dá 3.500, né? Então, 3.500 para manter um cruze no Black, será que é esse o faturamento mesmo? O ponto aqui não é duvidar das pessoas, tá? O ponto aqui é que a questão de tu não anotar te causa uma ilusão, ou que tu tá ganhando muito, ou que tu não tá ganhando nada, né? Enquanto tu anotar, tu tem um panorama mais realístico, né? Tu tem uma noção mais real das coisas, tá? Mas de forma alguma que eu quero desdenhar do que está sendo dito. Não é esse o intuito. Mas é trazer para vocês essa curiosidade, que é bem interessante ver as pessoas falarem desse jeito. É difícil ver esse tipo de conteúdo, né? Até parabéns pro João aí, que fez o conteúdo muito bom, o vídeo. Tu vê pessoas reais falando é muito diferente, né? Não é aqueles 10 mil que todo mundo faz fácil ali, como o pessoal gosta de promover. Parar com os trabalhos CLT é bastante. É por isso que eu larguei a CLT de mão. E na sua opinião, vale a pena fazer Uber hoje? Vale a pena até entrar essa nova regulamentação aí. Aí só parando pra ver se vai valer a pena ou não. Qual que é a história mais bizarra que você tem nesses 6 anos trabalhando com Uber? Ah, cara, foi quando eu peguei uma guria, ela foi fazer uma visita pro namorado dela. O namorado dela tava ficando com uma outra guria na frente da casa. Na frente da casa? Na frente da casa. Ah, e aí depois saiu fora, tu ficou lá? Ela só começou a chorar e pediu pra ir embora. Quantas horas por dia você trabalha hoje? 13 horas por dia, mais ou menos. Eu começo 1, 2 da tarde e vou até as 2 da manhã. Caraca. Com aluguel, com gasolina, com tudo assim, por mês, quanto é que você acha que vai? Quase 4 mil por mês ali. Você deve tirar, então, uma média de uns 8, 9. Isso, por aí. E o que você acha agora dessa PL que tá pra ser aprovada? Uma porcaria. Eles não pegaram um motorista pra representar e pra dizer como é que funciona. Eles pegaram alguém que não entende nada de aplicativo, montaram um sindicato, entendeu? O cara não vive na pele do Uber, ele só foi lá dizer que sabe como é que é. Eu acho que eles deveriam de pegar alguém que vive no dia a dia, entendeu? Pra poder dizer o que realmente vai ajudar. E se for aprovada, você tem chance de você parar de trabalhar com isso? Sim, tem chance. Tem muita diferença fazer o Comfort pro normal? Eu comecei ontem com o Comfort, cara, é uma experiência muito boa. Tu realmente ganha 3 vezes mais, entendeu? Tem corridas que eu ganho 5 vezes mais. 5 vezes mais? Bom,
entendeu? Se você conseguir mostrar, por exemplo, pelo aplicativo quanto que tu fez no último mês, seria possível? Consigo te mostrar na semana. Ó, uma semana boa aqui, ó. 1.633. 2.119. 2.119. Numa semana. A gente trabalha bastante, gente, pra chegar nesses resultados. Então, olha só, uma semana dele 1.600, que ele inclusive foi a menor que ele mostrou, ele disse que foi uma semana boa. A outra 2.100 e a outra 1.700. Isso vai dar uma média, eu acho, ali de 1.750, 1.800 por semana, tá? Dá em torno ali de 8 mil por mês, mais ou menos, né? De valor bruto, menos os 4 que ele tem de custo, sobra 4 mil limpo pra ele. Vamos combinar que 4 mil é um salário acima da realidade da maioria das pessoas, né? Mas qual é a diferença pra quem é motorista de aplicativo, pra quem é autônomo? Tu não tem os direitos, né? Tu não tem férias. Se acontecer qualquer coisa com o carro, se ele for próprio, no caso, tu fica sem trabalhar, não ganha mais nada. Não tem plano de saúde, não tem vale transporte, que obviamente não precisa, não tem vale refeição e não tem vale alimentação. Então, será que o pessoal tá calculando, colocando nesse custo deles a alimentação também? Eu acho bem difícil, porque facilmente, de que para quem se alimenta na rua, né, sem levar a sua própria comida, a sua marmita e tal, facilmente vai gastar uns R$1.000 por mês ali pra mais, né? O pessoal olha o valor bruto e acha que esse é o faturamento limpo que o motorista tira, e não é assim na realidade. Aliás, a realidade é bem diferente. Não é, de novo, não é um valor ruim comparado com o CLT, tá? Não é. Agora, se tu não for uma pessoa que se organiza, talvez tu vai ter problemas. Né? Tu vai ter problemas com financeiros mesmo ganhando bem, né? Relativamente bem. Sim, não é fácil. Você tem maquininhas? Eu tenho meu celular Aqui é a parte ali, eu de aceito propaganda, pagamento tá, no pessoal? débito, Vou pular crédito. aqui. Eu vou pular essa Com parte. chip incluso. Vou pular essa parte da propaganda aqui, tá? Ele faz propaganda da maquininha dele aqui. Desconto é de R$202 para você estar testando. E uma das maneiras que você vê também quando a empresa é boa é consolidando o mercado. Menores taxas comparado. Se fosse ver as suas despesas, Demais. se fosse ver as suas despesas, quanto que gira chutando por mês? Cara, dá uns R$4.000 mais ou menos. Prestem atenção nesse rapaz aqui, que ele vai falar algo bem interessante sobre o faturamento anual dele e a gente vai fazer uma reflexão sobre isso. Mas você gosta de fazer Uber? Gosto de fazer, gosto de bastante também. Pelo menos essa é a parte boa. Eu já vi alguns youtubers fazendo uma pegadinha que eles iam pegar Uber com Lamborghini, coisa. Isso aí, eu não sei se é verdade. Ou quem sabe um dia eu posso fazer essa pegadinha aí. Se você se inscrever, você que tá assistindo, ajuda, se inscreve aqui embaixo. Pra ti sobra limpo uns 6, 7 por aí. Por aí, mais ou menos. Qual que é o seu salário? Tá, ele disse que tem 4 mil de custo, tá? Por mês. Pra sobrar 6, que ele disse, ele teria que faturar bruto 10. Vamos avançar aqui, eu já volto pra cá. Salário dos sonhos. 50 mil por mês. Pô, Não na Uber, é isso. Projeto de lei agora que tá pra ser aprovado. Qual que é a sua opinião sobre? Cara, eu espero que não aprove, vou dizer. Se caso aprovar e vier te prejudicar, tu pensa em talvez parar? Não sei se eu pararia. Talvez abriria outro negócio e continuaria tocando na Uber, não sei. Teria como só mostrar assim quanto que tu fez esse mês ou essa semana no teu aplicativo? Então, na semana deu 2.345. Até agora, isso daí. Mais ou menos eu tinha noção ano passado, 2023, eu fiz 130 mil na Uber. 130 mil tu fez? Em um ano. Em um ano. 130 mil em 12 meses. Vamos lá, deixa eu abrir a minha calculadora aqui e vamos fazer o seguinte, ó. 130 mil dividido por 12 meses. Faturamento bruto de 10.833 por mês em média. Obviamente teve mês que ele fez menos e teve mês que ele fez mais, tá? De novo, reitero que eu não tô aqui pra desdenhar de ninguém, pra duvidar dos números, essa não é a questão, tá? Agora, vamos combinar que fazer 11 mil de faturamento bruto por mês é um valor bastante considerável e provavelmente deve ter alguém de São Paulo que vai olhar o vídeo. Até pra São Paulo isso é um número bastante alto, né? O pessoal, pra conseguir fazer 11 mil por mês lá, tem que instalar o chicote, né? Então, novamente, eu não sei o que tipo de corrida que ele faz, quanto tempo ele trabalha, não sei se realmente ele sabe o custo dele, mas imagino que para faturar quase 11 mil por mês bruto, tu tem que trabalhar aí suas 14, 16 horas somando mais de um aplicativo, se bem que eu acho que ele falou que fez só na Uber, né? Fica mais complicado ainda de não pensar que talvez não seja bem isso, né? Mas não sei as promoções que ele tem, não sei, mas é um valor bastante alto. E aí 10.800 por mês de média, difícil, será? Eu acho um pouco demais aqui, mas pode ser. Tá coerente com o restante do cálculo dele, né? Mas não sei se é real. Ederson, você acredita que vale a pena trabalhar com Uber hoje? Tá valendo a pena ainda, mas se for aprovado esse negócio da Uber aí, E se for aprovado, você pensa em parar? sim.
Não tem como. E você tem alguma formação acadêmica? Só primeiro grau. Quantas horas você tá trabalhando por dia? 14 a 16 horas. E como é que é assim o teu dia a dia, assim? Por exemplo, amanhã tu acorda que horas? Geralmente ali na faixa de 3 horas da manhã. Mas assim, isso é temporário porque tá tentando juntar o dinheiro ou é... A renda mesmo da minha família. Ele falou que costuma sair de casa às 3 horas da manhã. Eu não sei de outras cidades, mas eu sou aqui da região metropolitana de Porto Alegre, que é onde foi gravado o vídeo, inclusive, né? Na capital. E eu saio, eventualmente eu saio cedo ali antes de eu iniciar no meu trabalho regular. Cara, não tem demanda. 5 horas da manhã, por exemplo, eu acordo aqui e só toca corrida 1 por 1. Então eu não sei se de repente ele mescla com particular, porque eu acho que ele tem um Corolla. 3 horas da manhã, talvez seja pela região que eu tô aqui, mas não sei se não valeria a pena sair mais tarde, né, descansar e depois ir em outro horário do que acordar tão cedo assim e ficar parado, né, mas sim, novamente, eu não tô duvidando da informação, eu só tô trocando uma ideia aqui e pensando, porque eu já fiz experiência de sair cedo assim e não é muito boa. Aliás, não foi Você é o muito único boa. provedor. Sim, a renda maior é minha, né? Quanto que gira seus custos por mês? 2.800 ali, mais manutenção, quase não tem. Mas daria uns 3 e pouco. Por aí. Nessa faixa. Que você deve estar tirando, assim, uma média de uns 9. Pouco menos aí, ó. Pouco menos uns 8 por ali. Por aí. 7.010. Mais ou menos isso aqui é o mensal, né? Você tá fazendo Uber quanto tempo? 7 anos já. Qual que é a diferença de 7 anos atrás pra agora? Cresceu 88 centavos, entendeu? Porque antes a mínima era de R$5 e agora é 5,88. Essa é a diferença. Não é só isso, né? Teve muitas diferenças. Nesse meio tempo, o combustível subiu muito, né? Então, na verdade, os 88 centavos que subiram, se for em proporção, na verdade, diminuiu, né? A tarifa mínima, porque na proporção, se tu comparar com o combustível, o preço dos carros, o preço de pneus, se tu for entrar nessa viagem do cálculo aí, esses 88 centavos aí é uma piada, mas eu entendi o cálculo do colega aí. É para demonstrar que realmente é uma palhaçada. E se você fosse dar um chute assim, quanto que gira todos os teus custos por mês? É em torno de 4 mil, cara. 4 mil? Só de custo. Mais a manutenção. Mas a manutenção quando dá. Eu diria que se deve fazer no mínimo. Uma coisa que eu achei interessante é que foi basicamente todos, né, disseram que tem um custo de em torno de 4 mil por mês. Seja carro Comfort, Black ou X. Curioso, né? Parece que realmente esse é um valor aproximado ali da realidade, né? Em torno de 4 mil de custo por mês. Agora, ainda assim, eu reitero aquilo que eu falei, que é a questão de o pessoal não anotar o cálculo, porque todo mundo fala de cabeça, né? Então não sei se realmente é esse valor. Mínimo uns 9 mil por mês. Em torno de 7, 8. 7, 8. Quantas horas por dia você trabalha? Em torno de 10, 11 horas. Você gosta de trabalhar com Uber? Já gostei mais. No começo, lá, 7 anos atrás, já gostei mais. Tu lembra assim de cabeça qual foi o teu melhor mês que tu conseguiu tirar de lucro pra ti? Não me lembro, mas dá pra olhar. Pegando o nosso mês de fevereiro. Olha que interessante, deixa eu deixar mais claro aqui, ó. Esse rapaz aí que falou que fatura 7 por mês, na verdade, ele faturou no mês de fevereiro 9.400 bruto. Ou seja, foi mais de quase 2.500 a mais do que o que ele imaginou. Isso significa que ele não calcula, ele não anota nem os ganhos e nem os... Ixi, meu cachorro latindo, pessoal, vai sair no vídeo, eu não vou cortar. Isso significa que ele não anota tanto as receitas quanto as despesas dele. Parece que o pessoal trabalha meio de cabeça, assim, e pra mim, na minha opinião, isso não dá muito certo, tá? E aí eu vou aproveitar essa tela dele aqui, deixa eu abrir minha calculadora de novo aqui. Olha só, 9.426,13, tá? Eu anoto todos os meus custos e todas as minhas receitas todos os dias, tá? Então eu tenho aqui, é claro, dentro da minha realidade, do meu carro, da maneira que eu trabalho, dos horários que eu saio, né? Que geralmente não são os melhores horários, são ruins de trânsito e ruins de tarifa. Eu gasto mais ou menos 44% do meu faturamento em gasolina, tá? Aliás, em combustível, tá? Então, ou seja, a cada R$100 que eu ganho, 44 vão para combustível, em teoria. Vamos pensar no caso desse rapaz aqui, ó, 9.426,13. Opa, deixei errado aqui. 9.426,13 menos 40%, que é mais ou menos o meu cálculo aqui, tá? Então, desses 3.770 que ele gastou de combustível, lá dos 9 sobra 5.600. Só que aqui não tem aluguel do carro ou parcela, caso ele tenha um dos dois, não tem manutenção e não tem alimentação. Então, pensa que se ele aluga o carro, o aluguel de um carro, eu não consigo ver se o carro dele é um Versa aqui ou modelo semelhante, mas me parece um Versa. Se for alugado, ele vai gastar facilmente num Versa ali, que é 2.300, 2.500 por mês, quase isso.
isso, né? E se for próprio, ele pode ter uma parcela entre R$1.000 e R$1.500, né? Vamos pensar que o carro é próprio até pela questão do volante aqui. Tudo isso subjetivo, a gente tá trocando ideia, tá, pessoal? Porque eu não tenho como saber a realidade exata. Mas vamos pensar que ele paga aqui uns 1.500 de parcela, sobra 4.000 por mês. Nada mal, né? Nada mal nesse mês aqui que foi bom, nada mal. Agora, será que esses 4.000 daí ele não tem que tirar aluguel? Não tem que tirar a escola? Não tem que tirar, sei lá, algum outro tipo de gasto semelhante? Então, assim, novamente, o valor bruto, ele não quer dizer muita coisa. Ele é importante, é um indicativo importante, mas o valor bruto, ele não é a realidade da vida do motorista. A realidade é o valor líquido, que tu só sabe o do valor líquido depois de tu subtrair todas as despesas, né? Então, aqui no caso desse mês que foi muito bom pra ele, foi mês passado, fevereiro, aliás, retrasado já, né, porque a gente já tá em abril, sobrou 4.100, mas não é todos os meses que ele consegue fazer isso. Ele vai mostrar que até ele não é todos os meses. Então, vamos avançar. 9.426. Isso. De janeiro, que são os últimos 2 do ano. 8.777. Aqui já diminuiu. Então, possivelmente, a receita dele líquida vai diminuir também. Mais ou menos essa média. Ah, então é uma média maior que você tinha falado. Agora eu quero saber qual a sua opinião em relação aos salários de quem trabalha com Uber e também sobre a PL que tá para ser aprovada. Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir. Se inscreva. E aí, pessoal, o que é que vocês acharam dessas informações aí? Eu achei o vídeo bem interessante, tá? Embora Porto Alegre seja uma capital, seja um lugar que, em teoria, o motorista consegue ganhar um pouquinho mais do que outras cidades menores e cidades de interior, ainda assim, se a gente for analisar os números, subtraindo todas as despesas do valor que o pessoal fatura bruto, não é tanto dinheiro assim como o pessoal vende, tá? Especialmente os influencers ali, os patrocinados, eles gostam muito de falar na casa de 10 mil, né? 10 mil. Vamos supor que tu ganhe realmente 10 mil reais, 10 mil reais, e tu tenha 40% de gasto em combustível, que é 4 mil. Dá 6 mil por mês. Realmente é um valor bem considerável, né? Mas aí daqui tu precisa tirar parcela ou aluguel do carro se tiver, precisa tirar manutenção, alimentação e aluguel. Então esses 6 mil, no final das contas, vão virar limpo pra tu ter lazer, né? Que o problema do lazer é o tempo, pra quem é motorista de aplicativo, pra tu cuidar da saúde, pra tu pagar a escola, para tu pagar algum outro deslocamento. Então, assim, muito cuidado com esses valores absurdos que o pessoal comenta, tá? E esse valor de 40% do gasto em combustível é o valor que é o meu valor. Na verdade, eu gasto um pouquinho mais que isso, tá? 44% eu gasto, mais ou menos isso. Arredondei para 40 aqui. Mas, claro, o meu carro não é econômico, né? Bebe um pouquinho mais. Porém, ainda assim, não varia tanto, assim, dessa média, tá? Por mais que seja um carro econômico, tu vai gastar entre 30% e 40% do valor do teu faturamento em combustível, né? Por mais econômico que o carro seja. Então, achei interessante trazer isso, compartilhar, trocar essa ideia e dar a minha opinião aqui sobre alguns pontos e também trazer isso como alerta, né? De que não é fácil, assim como o pessoal pensa, ser motorista de aplicativo e de que a PL, que tá em negociação, basicamente não existe um motorista que seja a favor dessa PL. Eu, pelo menos, nunca vi nenhum motorista, ninguém que trabalha de fato, ser a favor dessa PL. Só quem é a favor é o pessoal que não trabalha. Então, isso pra mim levantou um ponto de alerta aí, né? Então, eu acho que mais ou menos nesse vídeo era mais ou menos isso. Vou deixar aqui, ó, a indicação do canal do João aqui. Eu até vou me inscrever, gostei do conteúdo dele. E aí, quem quiser se inscrever no canal do João por esse conteúdo que ele trouxe pra gente aqui, achei bem legal, tá? E eu acho que é isso por hoje. Deixem aí nos comentários o que vocês acham aí dos valores do pessoal de Porto Alegre. Lembrando que isso aqui não serve como parâmetro pro Brasil inteiro. Assim como, se ele fizesse essa entrevista em São Paulo, possivelmente os valores seriam um pouco maior, né? De faturamento. Mas isso não é a realidade de todos os lugares. Por exemplo, se a gente for aqui para a região metropolitana, se eu fosse rodar só em Viamão, seria muito diferente. O valor da corrida aqui é menor que Porto Alegre. Se a gente for, de repente, rodar no norte do país, no nordeste, ou até dentro do sudeste mesmo, mas mais afastado, no interior, talvez os valores sejam bem diferentes, né? Então, isso aqui não reflete uma realidade geral, mas nos dá uma ideia de mais ou menos como funciona a coisa, né? Então, que serve pra gente entender um pouquinho que não é tão fácil assim como o pessoal acha que é. Que valor bruto, a única coisa que ele serve é pro pessoal se vangloriar, nem nas redes sociais, na internet, mas de maneira prática não serve pra nada o valor bruto. O que importa, de fato, é o valor líquido, né? Após todas as despesas, tá? Então, espero até que isso possa ajudar quem pensa em entrar nos aplicativos que ainda não trabalha. Pra quem é usuário e, de repente, acha interessante, tá assistindo por um acaso e acha interessante esse vídeo aqui pra saber quanto que os motoristas faturam ali, tentar entender um pouquinho do universo, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu vou deixar recomendado, porque esse é o último vídeo que eu fiz e que eu mostro que usuários antigos pagam mais caro do que usuários novos no aplicativo, tá? Então, pra quem chegou até aqui, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.